What's your favorite scary movie? O Lobisomem é o novo filme de terror de um monstro clássico, comandado por Leigh Whannell, que dirigiu em 2020 o filme do Homem Invisível. Mas aqui o diretor não conseguiu trazer o mesmo brilhantismo do Homem Invisível, que tratou de relacionamento abusivo de maneira bem complexa e psicológica. Em O Lobisomem, ele tenta trazer mais um simbolismo, o trauma familiar, que pode ser passado de geração para geração. Mas aqui ele não consegue aprofundar emocionalmente nesse símbolo. E por mais que a direção, a fotografia do filme e os efeitos práticos do lobisomem seriam um ponto forte do filme, a história derrapa em profundidade. Mesmo que o visual do lobisomem seja muito, mas muito decepcionante, a história também derrapa em profundidade. Poderiam ter focado mais na mitologia do lobisomem do que no drama familiar, ou pelo menos os dois andarem juntos. O filme é seguro demais para uma ameaça como um lobisomem e traz nada de novo para mais um reboot do filme original de 1944 e o remake de 2010. Meu nome é Breno Bicalho e sejam bem-vindos ao canal de terror Quarta Parede, onde eu faço críticas e análises de filmes, coberturas, notícias de lançamentos e trago curiosidades, batalhas, rankings, debates, teorias, tier lists, quadros e séries autorais sobre o mundo de terror. Se vocês são fãs de terror e curiosos sobre o gênero, se inscrevam no canal, deem um like nesse vídeo e bora para a crítica de O Lobisomem. Já aviso que teremos spoilers. O filme já começa com uma lenda indígena sobre um ser metade lobo e metade homem. E já achei que poderíamos abordar mais o folk horror, como no original e no remake de 2010. Mas é que o filme acaba partindo para um outro lado. O prólogo é bem agonizante, esse início do filme, com o pai e o seu filho Blake caçando na floresta e acabam se deparando então com o próprio lobisomem. E ali você já fica tenso desde o começo do filme. Mas quando o filme pula 30 anos, que as coisas começam a derrapar um pouco. Temos o clichê da família disfuncional, que um membro familiar morre, eles precisam viajar para o meio do nada e acabam descobrindo o mal obscuro e misterioso no local. A família acaba sendo atacada por esse mal e com isso começam a se reconciliar, justo para ter um final extremamente trágico, bem super clichê. A mitologia do lobisomem é deixada de lado, toda ideia de um folk horror sobre essa lenda indígena nem é mais tocado, e o mais esquisito é que eles nem falam no filme que é um lobisomem. A todo momento, a matriarca, a Charlotte, fala que Blake está doente. Ela vê ele se transformando pouco a pouco em um animal, e o que ela faz com isso? Nada. Nada também de mencionar um lobisomem. Será que nesse universo do filme lobisomens não existem? Não faz muito sentido. Cadê a lua cheia? Cadê a bala de prata? Cadê as referências culturais? O filme foca somente nessa família, mas ela não é tão interessante assim. A dinâmica familiar deveria ter sido melhor construída. Nós entendemos que não é uma união familiar muito amorosa. A Charlotte é afastada da família, focada muito no trabalho, e o Blake e a filha Ginger são os que mais têm conexão. E essa conexão é até bem fofinha. Blake não quer ter o mesmo comportamento e temperamento explosivo e controlador de seu pai. Ele tenta ser um pai mais carinhoso, mais amoroso com a sua filha, a protegendo a todo momento. Mas o filme traz isso muito rapidamente. E essa dinâmica familiar é muito expositiva, com diálogos que vão explicar o que está acontecendo, que vão explicar o que os personagens estão sentindo e pensando. A mãe pode parecer arrogante às vezes e fria, e quando ela tenta ajudar o Blake, que está doente, e acaba se declarando para ele, isso parece muito mais forçado do que realmente ser um momento emotivo e amoroso. O drama familiar, para mim, não funcionou quanto eu gostaria. Por mais que eu tenha ficado com pena da Ginger por ver o pai dela dessa maneira, mas deixa a desejar em profundidade. É tudo muito raso e rápido demais. O mais interessante nesse aspecto foi esse simbolismo do lobisomem como um trauma. O Blake, ele sofreu vários traumas por conta da rigidez de seu pai
durante a infância e não quer passar isso para sua filha, mas acaba o fazendo ao se transformar no próprio lobisomem. E o lobisomem que ataca a família no filme é o próprio pai de Blake, passando então essa maldição para gerações, traumatizando gerações de uma mesma família. E o filme começa no mesmo local em que ele termina, na casa de caça, em cenas bem parecidas de ataque do lobisomem, como se fosse um ciclo se fechando, e também a cena da montanha com aquela vista belíssima, representando que tudo acabou, tudo ficará bem e um novo ciclo se inicia. O trauma terminaria ali. É algo muito simbólico e o ponto positivo do filme é justamente esse visual. O simbolismo é interessante, mas também acaba ficando um pouco superficial. As atuações também são medianas. A da Julia Garner, por mais que ela é uma boa atriz, ela aqui como a matriarca, a sua atuação é muito fria e poderia transparecer um pouco mais de emoção em várias cenas. Mas também o personagem dela não é tão interessante assim não. Não tem profundidade, não tem desenvolvimento. É um personagem muito raso, é um personagem plano. O destaque ficaria mais para Christopher Abbott como Blake, principalmente quando ele vai passando aos poucos pela transição, porque ele tem mais o que fazer neste filme. Então ele acaba ganhando destaque e a sua atuação também é muito boa, gostei bastante. Sabemos, né, galera, que o diretor Leigh Whannell, que trabalhou anos e anos ao lado de James Wan, aprendeu bastante e fez filmes de terror muito, muito bons. Como eu disse, O Homem Invisível é um deles. Upgrade, Sobrenatural capítulo 3 também, que eu gosto bastante. Então o diretor aqui, ele acerta bastante no seu trabalho de câmera, no visual do filme e no terror, como ele sempre entrega. Temos cenas bem tensas, como aquela cena da mira, da espingarda, em que ficamos aflitos ao ver o que vai aparecer naquela mira. A gente vê a silhueta do lobisomem, a gente ouve um barulho e a gente vai esperando que vamos ter um jumpscare naquela cena. Não acontece, mas a gente fica bastante aflito nessa cena da mira também, como um grande exemplo aqui para vocês. Toda a fotografia do filme também é muito bonita, com aqueles tons, né, aquela paleta de cor azulada da noite, mas que também dá aquele aspecto sobrenatural ao filme. E claro que também filmando, né, naquela paisagem paradisíaca da Nova Zelândia, só poderia resultar numa fotografia belíssima para o filme. Mas poderiam ter explorado, talvez, mais a floresta. Talvez uma cena de perseguição, um ataque no carro, em movimento, um pouco mais de ação. Explorar um pouco mais essa locação que fica muito presa aos arredores ali da casa, sendo que tem uma floresta imensa, muito boa para poder explorar muito mais, trazer mais tensão e mais suspense, que toda vez que aparece a floresta só um ponto alto do filme, porque realmente traz esse movimento, essa ação e esse suspense na floresta, porque ali os personagens estão fora da casa, estão desprotegidos. A ameaça é muito maior do que você ficar preso dentro de uma casa quase o filme inteiro. Então faltou mais um pouco explorar essa floresta, por mais que o suspense é bem construído, com jumpscares bem aplicados em várias cenas. O terror e a atmosfera, o diretor sempre entrega, como eu disse para vocês, então aqui realmente não é diferente. Eu fiquei muito tenso em várias cenas, por conta da expectativa do lobisomem, da ameaça que ele poderia infligir naquela família. Temos um lobisomem fora da casa, pronto para o ataque, e um dentro da casa se formando que poderia atacar a qualquer momento. Então essa expectativa da ameaça interna e da ameaça externa é muito interessante, mas fica só na expectativa mesmo, né? Eu gostei muito, assim, das partes do filme em que não vimos muito lobisomem vilão. Só a sua silhueta, sua sombra, o uivo arrepiante. Nossa, esse uivo é sensacional. Ele é medonho, é muito intenso, que ecoava pelas florestas e também ecoava pela sala de cinema. Extremamente atmosférico. Eu ficava arrepiado, inclusive estou arrepiado nesse exato momento gravando o vídeo, enquanto eu lembro desse uivo aqui. Porque assim, quando eu era criança, gente, eu morria de medo de lobisomens, sério.
eu cagava nas calças com o lobisomem. Depois eu posso contar essa história melhor aqui pra vocês. Mas voltando, há muita expectativa pelo vilão. E aí, quando revelou o lobisomem, daí deixa a desejar. Achei que os dois lobisomens, pela ameaça violenta que são, seres animalescos, bestiais, foram derrotados muito facilmente. Não achei que eles realmente apresentaram muito risco. O risco foi mais na expectativa do risco do que no risco na prática. Então, assim, só apresentou risco realmente para o personagem secundário. Porque para os principais, ele tem várias e várias chances de matar, mas não faz. Não tem tanta violência e nem tem tanto gore para um vilão tão bestial, para um lobisomem. Precisava ter mais disso no filme. E eu, sinceramente, também não curti muito o visual dos lobisomens, não. Eu entendo que, pelo menos ali, pro visual do lobisomem do Blake, possa ser um visual inicial, já que é a sua primeira transformação. Agora, o visual lá do pai dele, que tem anos e anos e anos já transformado, ele é um pouco mais próximo ali do lobisomem que a gente espera, mas mesmo assim, deixa a desejar bastante. Eu gostaria de ver algo mais peludo, com um focinho maior, algo mais muscular. Achei ele muito, o lobisomem do Blake, muito franzino e nada tão ameaçador assim. O lobisomem muito assim, pelado, sabe? Então eu esperava o lobisomem mais próximo do clássico que a gente conhece, do clássico, do original da década de 40, do filme de 2010, que é um visual extremamente muito bem feito. Algo mais parecido com isso. Eu entendo que eles queriam um visual diferente, já que nós já vimos muitos e muitos lobisomens ao longo dos anos no cinema. E eles queriam criar algo inédito e próprio. Algo mais assim, um lobo humanoide, ou mais um humano lobizoide, digamos assim. Mas, sinceramente, acho que teria outras maneiras criativas de fazer isso e trazer um visual mais, assim, assustador, mais lobisomem mesmo. Porém, assim, um lado positivo aqui, Vamos falar bem um pouco também. A maquiagem e as próteses foram muito bem criadas. A transformação também lenta e gradual do Blake é interessante. Nós vemos o personagem aos poucos se transformando, passando por várias e várias fases dessa transformação, assumindo mais as suas facetas e comportamentos animalescos. Para mim, foi um grande ponto positivo do filme. Daquela transformação também dele foi legal até, assim. As unhas, as costas, o corpo se quebrando, ele quebrando o próprio maxilar. É realmente uma transformação interessante, com efeitos práticos, mas foi muito rápida. E quando ele chega nesse estágio final, deixa a desejar realmente. Então acho que eles poderiam ter explorado um pouco mais também o body horror. O body horror desses filmes de lobisomem, trazer algo mais impactante na transformação. Porque a melhor transformação de lobisomem continua sendo do filme Um Lobisomem Americano em Londres, de 1981. Mais de 40 anos e ainda ganha esse filme da década de 80 como a melhor transformação de lobisomem. Eu achei uma parte interessante desse aspecto do lobisomem também, quando transitam para o ponto de vista do Blake como lobisomem. Como ele enxerga o seu ao redor, mas também muito pouco explorado. Eles podiam ter criado mais cenas de ação e mais cenas de suspense dele atacando as vítimas, farejando, ouvindo os barulhos mais ao longe. Eles poderiam ter abordado um pouco mais, explorado um pouco mais. A batalha também entre os lobisomens poderia ter sido maior. Para mim foi uma das partes mais eletrizantes do filme. Ela é muito rápida e podia gerar muitas cenas boas de ação. Várias cenas de ação dos lobisomens lutando em vários cenários diferentes, em vários momentos diferentes do filme, para ele não ficar tão parado assim. E ali quando acontece essa cena eu falei, caramba, que legal, dois lobisomens juntos e tal, e ele acaba. Então assim, é um filme que tem boas ideias,
tem boas histórias até, mas não as aprofunda muito. Parece que ele quer chegar lá, mas quando ele vai chegando, ele resolve bora pra próxima. Então fica muito superficial, fica muito raso. Você consegue ver que tinha um grande potencial. É um filme de lobisomem, sabe? Então você pode abordar várias coisas interessantes. Você pode trazer muita mitologia do que a gente conhece, quebrar um pouco das nossas crenças sobre lobisomem, trazer um pouco mais sobre aquela lenda indígena. Então é uma mitologia tão interessante, mas tão interessante para ficar perdido num filme que foca mais em drama familiar. Não há nada de errado nisso, mas a gente tem que lembrar também que é um lobisomem, que é um monstro, que é uma criatura que podia ter trazido mais essa mitologia, colocar sua própria história, mitologia própria para o filme. Aqui simplesmente ele vai para o básico. Não tem tanto lado emocional, não tem riscos, não tem muito desenvolvimento dos personagens e não é tão complexo assim quanto O Homem Invisível, que o diretor, né, Leigh Whannell, ele acertou em cheio em Homem Invisível. Pega uma checklist ali, ele simplesmente pontuou praticamente tudo. Ele acertou tanto, né, com O Homem Invisível, que o próprio estúdio chamou ele para mais uma adaptação de monstro clássico, mas que dessa vez não deu certo, deixou a desejar. Por isso eu dou então 6 claquetes de 10 para este filme. É um filme mediano para bom, que podia ter entregado muito mais do que ele poderia, principalmente com uma direção tão boa assim quanto do Leigh Whannell. Então, galera, comentem o que vocês acharam do filme. Claro que aqui também é a minha opinião e bora debater com respeito nos comentários. Dê um like no vídeo para mais críticas de lançamentos de terror de 2025. Já fiz a crítica de Nosferatu aqui para vocês. Se inscrevam no canal se vocês são fãs de terror. Estou fazendo a cobertura completa de Pânico 7. Temos vários vídeos ali, viu? Várias notícias bombásticas. E eu sei que vocês fizeram ano passado. Premonição 6 que estreiam este ano. Então, galera, muito obrigado. Até os próximos vídeos.